Eugênio, e falando nisso, sempre lembra um tema muito comum na questão da modernização do Estado. E agora eu vou revelar por que que eu te fiz aquela pergunta da ideia de talvez entes públicos fazerem investimentos não são tradicionais, pelo fato da Prefeitura do Rio estar estudando adquirir criptomoedas para fazer parte do tesouro do município. Mas aí, gerir o tradicional já está sendo difícil, acrescentando criptomoedas se dificulta. O que que você acha que faltaria modernizar? Onde você começaria? Um ponto. O que eu estudei para nós aqui... Se é que você acha que vale a pena. Né? Se é que na verdade, viável. ó, eu vi uma questão aqui do Banco Central também, eu tava vendo essa questão do Banco Central, que por excelência, quando a gente fala de moeda no Brasil, é o governo federal. Primeira coisa. Só porque tem comprado bastante ouro, né? Ah, eu vi. Você viu, né? Eu vi. Banco Central tá comprando ouro. Espertinho, Banco Central, né? Mas que tá tá bom, imprimindo dinheiro e comprando ouro. Mas que seja, porque o Brasil tava muito atrás disso. Que seja Muitos comprando, né? países estão verdade. fazendo isso. Muitos países estão comprando ouro. O dólar está caindo numa desvalorização a nível mundial. Isso é um outro tema que depois a gente pode entrar, mas enfim. Compra Bitcoin, gente. Deixa o outro Banco Central. O Banco Central, o Banco Central começou em 2020 a reunir um comitê, uma comissão, para estudar essa questão do dinheiro virtual, vamos dizer assim, tá? Então, vamos colocar dessa forma, né? Então, o que está acontecendo? Eles já foram várias vezes, foram em Davos, estão direto nos Estados Unidos, vão na sede do FMI, né? E já disciplinaram algumas coisas, como, por exemplo, agora, em julho, inclusive dia 2 de julho é meu aniversário. Quem quiser mandar um presente pra ele, pode mandar pela gente, depois que a gente encaminha. Pelo Pix do Papo de E Cripto. nem vai cobrar taxa de entrega, não. O Banco Central vai começar a trabalhar agora, dia 2 de julho, essa primeira relação do que eles denominaram de real digital, tá? Então, tá previsto originalmente para 1º de janeiro de 2025 o real digital, que é uma forma de entender o Estado, que essa é uma discussão a nível mundial, né? Como que o Estado, como que o poder público, como que a administração pública vai lidar com esse fenômeno tecnológico chamado criptomoedas, né, ou bitcoins, ou o Facebook tem me lembra o nome do Facebook? Meta agora. É o Meta, que é um dinheiro deles, específico deles. Não. O dele tá pra sair. A Meta virou o nome. O Meta Meta é o nome do Facebook. Tem um nome, que é uma... Então assim... a nível mundial, os bancos centrais, pelo menos os países ocidentais, não estão sabendo o que fazer. Então, o Banco Central brasileiro, ele está correndo atrás de buscar esse entendimento. O que se sabe, por exemplo, é que o FMI, apesar de ser um órgão, um organismo internacional, mas ele não é vinculado propriamente dito, mas ele tem características de poder público, já entendeu que a partir de 2030, a nível do mundo, nós vamos ter dinheiro virtual. Sim. Basicamente. Vai acabar se extinguindo cada vez mais. E o Brasil entendeu e falou, não, então nós, a partir de 2025, no Brasil, nós vamos trabalhar com o real digital. Nós vamos parar, nós vamos começar o processo de paralisação de produção de moedas, que isso vai se extinguindo ano a ano. Claro que nada é de uma vez, tudo vem por fases, né? É um processo didático, educacional, inclusive da população, né? Nesse entendimento de atuação do Estado, dessa relação do que eu faço, do que eu não faço, do que eu posso, do que eu não posso, até para normatizar. Até para eu criar parâmetros, como a gente estava falando agora aqui, de atuação disso e do como que eu me comporto enquanto poder público, como que eu passo para diretriz por um banco, para um Estado, para um município e para a população. Então, ainda não tem esse fenômeno ainda. O que nós temos são datas. Então, agora, dia 2 de julho, vão ser escolhidas, a gente vai acompanhar, me parece que é um critério de sorteio, que são pessoas físicas e pessoas jurídicas, que vão trabalhar a título de experimental do real digital. Como que vai ser essa relação? Se inscreve lá, Ciro. Vamos escrever. Pode ser, é possível, né? Mas Eu vou informar sobre isso.
Essa questão da criptomoeda do Rio de Janeiro, ela ainda... Há essa intenção, Sim. mas eu não posso ainda fazer nada sem ter pacificado absolutamente nada enquanto poder público. A gente sabe que no direito administrativo eu só posso fazer aquilo que a lei me deixa fazer. Sim. Numa linguajar mais simples, né? Então, se eu não tiver uma normatização, eu, enquanto poder público, não vou poder operar. Aquela sua pergunta, eu acho fantástica. Eu penso que caminha para isso. O poder público trabalhar com capital de investimento. Hoje nós estamos passando pela sociedade aberta de futebol. Os times de futebol estão passando por esse processo hoje. Isso já acontece na Europa. Principalmente. Já acontece na Liga Japonesa, já acontece na própria China. Nós estamos passando por esse processo agora. E o próximo ente a trabalhar vai ser, com certeza, o poder público. Eu acredito que ainda 2030, 2035... Você tem exemplos disso no mundo? Ou não ainda? Do poder público no mercado de capitais? A gente tem prefeituras da Noruega, que são realidades muito diferentes nossas. Guardadas as suas proporções. Mas tudo começa lá. Você tem... Se lá não pega, é difícil pegar. Você tem países no norte da Europa, por exemplo, né? País com a população do estado de São Paulo aqui de 16 milhões de habitantes, até que a relação, a administração e a relação de estar lá também é diferente, é contratual. Sim. Então, é esse dinheiro que acaba sendo dinheiro que sobra. A gente sabe que a Noruega, as cadeias estão vazias, por exemplo, né? Uhum. Então, ela permite que o Estado, que é um Estado totalmente aberto, ele é um Estado que sabe o que faz, ele tem um norteador, ele funciona como uma empresa privada, que ele negocia. A Noruega tem uma Petrobras, maior que a Petrobras, e é um Estado menor que o Brasil. Como é que ela chama? Acho que chama... Esqueci o nome da petroleira lá. E é maior que a Petrobras. Bem maior. E o Estado é menor, então você já imagina a capitalização que ela entrega para o Estado também. E nós precisamos passar por nós estamos nesse processo de transformação ainda, mas a gente ainda está no básico do básico do básico ainda. A gente ainda está no processo. O que a prefeitura lá ia fazer? As prefeituras lá já têm, elas trabalham com seus títulos públicos lá. Tipo Tesouro Direto? Nosso? Tipo Tesouro Direto. Seria um tesouro local. Isso. Seria um tesouro municipal. É uma coisa interessante porque as pessoas se tornam credoras da prefeitura. Ela emite título diretamente. Exatamente, né? É uma coisa inversa nossa, que aqui o que mais tem são pessoas que devem para União, Estados, municípios. O que você fala gera um negócio muito louco, porque em tese isso é quase que criar dinheiro. Pelo ente municipal. Você emite uma dívida e aí você se torna responsável pelo pagamento dela. Mas você criou dinheiro ali. E detalhe, porque... É verdade. Pelo ente federal. Aí será que não dá aquele problema de inflação de novo? Não, mas se você pensar que inflação sabe que é lá você deixa um cheque em branco por agente político, o cara não fica milionário, né? O cara lá anda de metrô, né? O cara lá anda de metrô, ele anda a pé. O cara lá é prefeito, ele come no restaurante popular. Sim. Mas é interessante porque, assim, a partir do momento que eu sou credor do poder público, aquele dinheiro vai lá, eu consigo rastrear, eu consigo ver aquilo numa benfeitoria pública, num asfalto melhor, numa luz melhor, num salário de um auxiliar de limpeza melhor, no salário de um policial melhor, do bombeiro melhor, do enfermeiro melhor. Eu consigo ver o retorno, porque como a origem nasceu com o meu investimento e tudo é um processo digital, eu consigo acompanhar as etapas, né? Eu tenho uma questão que nós estamos aqui incipiente entre os portais de transparência, que eu costumo chamar de vitrine. A partir do momento que as pessoas, tanto a sociedade quanto os nossos políticos entenderem que o melhor canal de comunicação não é só um vídeo no Instagram ou no Facebook, é o portal de transparência, e as pessoas souberem disso, eu vou colher as informações lá. E esses países já trabalham seus portais de transparência perfeitamente. Muito mais que rede social. Entendi. As informações estão lá. Então permite uma fiscalização maior nesse sentido. É bem interessante. É interessante. Esse caso no norueguês
da cidade emitir títulos, eu não tinha notícia disso. Mas eu acho que não é só até 2030, não. Acho que pro Brasil vai demorar 2330. Os netos. O Brasilzão, ele... Sétimo filho do sétimo filho. Iron Maiden. Pegando a realidade do Brasil, esquecendo o sonho europeu. Pegando a realidade do Brasil. Ainda tem a questão, vamos supor, não no caso da criptomoeda, porque como não tem regulamentação, não tem, acho que não é nem legal o poder público. Ainda não. Né? Uhum. Mas no caso de bolsa de valor ou qualquer outro tipo de investimento, não é um prato cheio para uma oposição ficar dando aquela stalkeada. A hora que caiu o valor da ação, já entrar com um pedido, pô, aqui, estão jogando, estão perdendo dinheiro nosso. Estão investindo errado. Interessantíssimo, porque tanto para a situação como posição ainda é desconhecido, ainda não se aprofundaram sobre isso, mas a partir do momento que eles entenderem que a transparência é o melhor caminho, perfeito. E aí é que eu acho que eu vi o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, um estudo que eles fizeram, um relatório, que o lado positivo de você ter uma criptomoeda é lógico. E o FMI também pensa assim, tem que ter esse lastreamento todo, mas ele tem que estar embasado pelo Banco Central, para dar uma legalidade daquele ato, primeira coisa, né? E segundo, eu ter o poder de entendimento e de acompanhamento e de fiscalização para saber se de fato a origem daquele dinheiro percorreu todos os caminhos até o seu fim. Então eu vou dizer isso de uma outra forma. Olha que legal. Eu, enquanto servidor público, num dinheiro virtual, numa criptomoeda ou um real digital, eu vou saber que a origem, o fato gerador vai ser o meu salário. Eu trabalhei 30 dias, no final de 30 dias eu recebo aquele dinheiro e cai na minha conta. E eu pego aquilo e daquilo eu vou no supermercado, eu vou no açougue, eu vou no posto de gasolina, eu troquei os pneus e eu paguei as minhas... E ele nem falou, mas foi tomar um chopp também. Eu acho que ele até encheu o tanque do carro. Encheu o tanque do carro é top. Olha que interessante. Aí você tem o nascimento, que vamos supor é o meu dinheiro de servidor, no caso, e aonde eu gasto até esse dinheiro chegar na conta do empresário, na conta bancária do empresário, ou aquele dinheiro seguiu para frente e foi parar na gaveta virtual do seu Zé, que é um aposentado. Então, possivelmente, e aí uma outra discussão que eu estava vendo... que eu tava vendo, que é uma questão interessante, que é o QR Code de cada dinheiro virtual, para eu saber a origem e onde ele tá nesse exato momento. Mas isso não é invasão de privacidade demais? Porque aí é uma outra discussão. Porque pressupõe que é a boa relação das pessoas. Porque aí é uma discussão ética. Exatamente. Vamos dizer assim, eu taco lenha na fogueira agora, no seguinte sentido. Alguns países que estavam com a mesma ideia disso, tentaram até aplicar, eu não lembro qual país, acho que é a China, data de validade do dinheiro virtual. Aí é uma discussão complicada. Mas a China e o Japão, a Índia um pouco, mas a China, ela faz isso. Ela não torna isso público, sim, mas ela faz isso. A China, ela sabe, tanto é que a China hoje praticamente, se você pegar os últimos documentários feitos por jornalistas brasileiros, ocidentais lá, eles são obrigados a uma série de coisas e adquirir o yuan, se eu não me engano, acho que é isso, a colocar no celular. Ninguém pegou de 2015 para cá. Qualquer pessoa que vá na China, você não pega mais o yuan em espécie. É tudo virtual. Então o governo chinês, como o dispositivo dele, ele sabe o nascedor e tem o QR Code até então, mas é o QR Code de cada nota. Sim. Eu sei que o repórter brasileiro, naquela excursão de 15 dias, recebeu tantos yuan e gastou tantos yuan em tal lugar, em tal lugar. Entendi. Porque aí ele foi comer, ele
gastou X. Ele foi andar de trem em tal lugar Y. E o governo sabe disso. Porque ele já disponibiliza para você o dinheiro, mas ele já disponibiliza também o aplicativo para tal. Então ele já sabe. Realmente é uma discussão técnica, ética, invasão de privacidade, que é uma discussão nossa ocidental. Em muitos países essa discussão não existe, não. Porque aqui tem essa possibilidade de se fazer essa discussão. Porque invasão de privacidade perde sua obrigação, né? E aí você não sabe o que entrou, para onde que entrou, se entrou, quem tá guardando. A gente tem os dois lados da mesma moeda. Porque, ao mesmo tempo que esse relatório do Tribunal de Contas, eu consigo ter uma vigilância maior. E isso me permite a não ter mais dinheiro desviado, não me permite ter mais corrupção, não me permite mais ter dinheiro gasto numa ponte que não leva a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, eu tenho um dinheiro que entra na esfera pessoalíssima da pessoa. Então, assim... A pessoa perde sua privacidade. Né? Também, ao mesmo tempo. E essa discussão está em torno hoje no mundo inteiro. É aquela velha história que você vai ceder parte da sua liberdade para a formação do Estado. Até que parte da sua liberdade você vai ceder? Cara, pensando até agora que parte da sua liberdade o Estado vai tomar para ofertar a você a sua segurança. Perfeitamente. Eu pensando que de última hora, se a ideia dessa moeda digital, do real digital, viesse concretizar, eu diria que pensando agora, lógico, tem que maturar a ideia, mas é uma coisa que me veio, que ela deveria ser usada só pelo ente público, e a rastreabilidade do ente público. Entre o ente público e o particular, você usa o dinheiro normal. Mas se tem uma relação... entre os particulares, o dinheiro normal, do jeito que é hoje. Entre qualquer pessoa que se relaciona com o ente público, acho que o certo deveria saber realmente onde o dinheiro iria. Por exemplo, um fornecedor com a prefeitura, para ver se não há o desvio, se é cumprido. Daí é uma história diferente. Agora, por exemplo, só entre nós, particulares, eu acho que não deveria. É que eu ainda vejo, não sei... eu ainda fazer a auditoria do dinheiro público. Por exemplo, ele estava comentando, a China comentou o negócio da China. Eu fiquei pensando assim, o brasileiro é muito malandro, muito esperto para as coisas. Ele falou assim, ele foi lá no restaurante na China, lá comeu escorpião, comeu rato... Deu 15... E um espetinho de barata. Não, um espetinho de barata ele fingiu que comeu. E aí ele mandou colocar na nota e recebeu o dinheiro em nota. Entendeu? Quer dizer... O brasileiro... O brasileiro falou assim, vamos fazer o seguinte, você me vende 12 espetinhos de escorpião? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, tá? É só uma brincadeira. Mas Só que eu coloco que eu fingi que eu comi 30. Esses 18 eu vou dividir com o dono do restaurante e ele vai me dar em dinheiro físico. A China não está preparada para o Brasil. Exato. Eu acabei de pensar isso assim, porque no Brasil isso é corriqueiro. Né? Eu vou trazer as coisas. Então, por exemplo, né, que a gente sempre comenta, a lei de licitação, principalmente 8666, ela era espetacular. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, ela também era a forma mais fácil de se fazer uma corrupção. Principalmente essas pessoas privadas se mancomunarem para lesar. Como é que você pega esse pessoal? Não pega. Aí é uma discussão. A gente vê isso... eu acho que você lembra das aulas do Sidney. A gente tinha algumas matérias extracurriculares